Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e esse é o Tô Feliz Fotografia. Bom, vocês já devem ter visto a introdução, né? Já deve estar vendo o ambiente novo aí que vocês viram. Vocês devem estar assustando porque eu estou com todos os erros que eu tinha na semana passada em termos de iluminação e enquadramento aqui desse podcast. Então, é justamente por isso. Na realidade, eu quis voltar exatamente no vídeo que a gente tinha na semana passada, exatamente a mesma configuração. Estou gravando mais ou menos no mesmo horário do dia, justamente porque essa é a parte do problema, né? Você pode ver que a luz dura está toda aqui. Mas o podcast de hoje vai ser justamente para resolver esses problemas todos. E ele, na realidade, é o primeiro que eu estou gravando hoje, e não o último. A sequência que eu falei para vocês lá na introdução deve ser justamente que esse daqui seria a última parte do vídeo de hoje. Mas justamente para a gente poder resolver esses erros, eu estou gravando ele primeiro, e uma vez que a gente vai ter o ambiente montado, eu vou gravar depois a introdução e a parte de psicanálise e todo o resto. Então, para vocês eu posso falar porque vocês conhecem a mágica da edição. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vocês podem ver que a primeira coisa que me incomodou bastante olhando o vídeo da semana passada foi o erro de enquadramento, né? Então vocês podem ver que eu estou olhando para fora do vídeo. Tá? Então, o que acontece? A câmera está para lá e eu estou olhando para cá. Isso daí está acontecendo por quê? Porque eu falo olhando para a minha imagem no computador. Então, o meu computador aqui, a parte de vocês aqui do OBS que está gravando, está aqui um pouco para a direita. Então, pelo menos esse daqui é um erro fácil de resolver, né? Eu vou pegar, só empurrar ele um pouquinho mais para cá. Isso daqui, mexendo aqui a câmera um pouquinho, eu já devo estar começando a olhar para vocês. Então, agora eu estou olhando para o meio, ou pelo menos olhando mais para o centro da câmera, aqui, idealmente. Bom, então pelo menos esse foi um erro fácil de resolver. Depois disso, a gente vai começar a resolver a iluminação. Por quê? Porque vocês viram que eu estou aqui com essas barras pretas na lateral, justamente porque estava muito ruim. Né? Eu não tinha preparado nada, acho que tinha só uma luzinha verde aqui do lado. Então, isso que a gente vai resolver a partir de agora, para a gente poder esse plano e colocar nessa tela grande. Vamos lá, se eu pegar e puxar aqui a câmera. Tá, a gente tem tudo isso daqui para resolver. Aqui eu tenho um ambiente relativamente pequeno aqui, mas que tem essa parede toda aqui que está bem chatinha, né? Que a gente vai precisar resolver isso daí. E como vocês sabem, a proposta aqui do Tô Feliz é a gente aplicar a inteligência artificial em praticamente tudo. Uma das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui agora é justamente como fazer isso. Uma das coisas que o ChatGPT, que é a inteligência artificial que a gente usa aqui, permite a gente fazer, é enviar imagem para ele. Então, o que eu vou fazer? Ao invés, eu até já tenho uma ideia mais ou menos do que eu quero fazer aqui, mas eu vou pegar uma opinião de especialista. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma cópia dessa imagem, exatamente do jeito que está aqui, e a gente vai jogar lá para o ChatGPT para ele me fazer uma avaliação de iluminação para ver o que ele sugere. Tá bom? Então, vamos fazer isso agora. Fazendo primeiro um print exatamente dessa imagem aqui, como vocês estão vendo. Agora eu vou levar vocês para dar uma olhadinha na tela. Tá. Então aqui eu estou com o site do Tô Feliz, que vocês nessa altura do campeonato já conhecem, e estou aqui com o chat GPT-4. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a foto que eu acabei de tirar da tela. A imagem apareceu aqui. Vou escolher essa imagem. Vou fazer o seguinte. Faça uma análise da iluminação dessa foto. Sugira como posso melhorar. Devo gravar um podcast nesse cenário. Beleza, demorou aqui um pouquinho, mas ele me passou toda uma análise, né, baseada nessa foto aqui. Vou colocar a foto aqui para a gente poder acompanhar, mas está bem óbvio, né? Então, a contraluz. O que ele está me dizendo aqui? Eu tenho muita luz de fundo. Então, o que está acontecendo? Essa janela toda que está aberta está deixando entrar luz demais, está fazendo com que eu fique sombreado. Né? Então, por isso que está com essa imagem meio esquisita, está meio escura aqui do lado de cá. Reflexo. Tem muito reflexo, tá vendo? Justamente pelas luzes todas que estão entrando. Tem reflexo aqui na TV, tem reflexo demais em todo lugar aqui. Sombra. Meu rosto está sombreado. Por quê? Justamente porque ele está tentando compensar esse excesso de iluminação aqui, deixando meu rosto mais escuro. Então, tudo isso daqui
Na realidade, era para mostrar para vocês o quê? O GPT consegue, então, te ajudar até nesse tipo de coisa. E propõe daí, então, o que fazer para melhorar a iluminação. Então, por enquanto, o que ele está dizendo? Reduz a luz de fundo. Acho que essa vai ser realmente a primeira coisa que a gente vai fazer. Adicione luz frontal. Na realidade, eu até tenho uma luz frontal aqui. Ela está bem aqui na minha frente. Daqui a pouco vocês... Dá uma olhada, deixa eu te mostrar para vocês. Porque eu tenho aqui a câmera que eu deixei aqui preparada para mostrar aqui o ambiente. Então, eu tenho uma luz frontal, né, que está bem aqui, ou seja, bem iluminando aqui esse pedaço aqui de mim, mas basicamente é só ela que está funcionando agora, né? Então por isso que ela não está dando conta de muita coisa. E depois vocês vão ver que essa daqui é uma luz que é bem dura. A gente vai melhorar bastante ela, porque do jeito que ela está causando várias sombras aqui assim em mim aqui que não estão ficando legais. Então tudo isso daqui a gente vai melhorar agora. Está dizendo aqui, olha, luz e difusores nas fontes de luz e visualizar a sombra. Justamente isso que eu estou falando. Porque é tentar eliminar esse tipo de coisa aqui. Tá vendo essa covinha daqui? Esse tipo de sombra aqui, a gente consegue diminuir tudo se a gente tiver uma luz mais difusa. Eu já vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer para resolver isso. Posicionamento de luz. Então, ele está dizendo aqui que o posicionamento também não está muito legal. Falando que se eu estiver usando luz de cima, né, que hoje é exatamente o que está acontecendo, tem uma luz aqui em cima de mim, está causando também sombra aqui no nariz. Então, tudo isso daqui a gente vai tentar resolver para deixar o ambiente mais aconchegante para fazer os vídeos do fotografia. Não só de fotografia, né, mas de todos os outros canais também do Tô Feliz. Como é que a gente pode fazer, então, para começar a tentar resolver essas coisas que ele levantou aqui? Então, o que eu fiz foi baixar um... E não é... Com isso daqui, a gente já tem uma ideia, tá? A gente já consegue sentar aqui agora, planejar direitinho e começar a fazer. Esse daqui é o Satellite 3D, e ele é feito justamente para esse tipo de coisa. Então, para quem é fotógrafo profissional, trabalha com estúdio e coisas assim, você pode brincar de planejar sua iluminação aqui virtualmente, né? Às vezes você vai ter que levar a sua iluminação para algum lugar que você não tem acesso. Você pode só meio que pegar meio que o esqueminha da sala, montar essa sala aqui no software, e aqui você pode fazer toda a parte de iluminação. O que eu cheguei de conclusão aqui, nesse caso? Aqui, o que eu fiz? Se a gente olhar aqui em cima, tem ali o meu sofá, né, que está aparecendo aqui atrás. Tem aqui onde eu fico com a mesa, a câmera, né, que é exatamente a câmera de onde está me vendo bem aqui, né? E o principal é aquele pedaço de lá, que é onde está aparecendo a TV e aqueles móveis ali. Então, o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser meio de cara, né? Eu vou ter que apagar todas as luzes. Então, para isso, não tem muito jeito de resolver. Eu tenho, na realidade, cortina que eu coloquei ali na sacada. E aqui, né, vai ser 2 camadas de cortina para poder gravar aqui durante o dia, onde eu vou pegar e vou fechar tudo. Tá? Então, vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Por quê? Porque daí, esse lado direito aqui que vocês estão vendo aqui, seria, na realidade, o que a câmera está vendo. É que como eu escureci tudo, todas as luzes aqui do estúdio, vocês não estão vendo nada, mas à medida que eu for começando a ligar, vocês vão começar a perceber. Seria o equivalente realmente a fechar todas as minhas janelas aqui. Eu não vou fazer isso agora, mas na hora que eu for começar a mexer, eu vou ligar outra câmera e vocês vão ver eu fazendo toda essa mudança. Mas vamos lá, vamos para a iluminação. Então, o que a gente está fazendo com a iluminação? A primeira coisa vai ser a gente colocar uma luz principal. A luz principal vai continuar sendo essa daqui, que está aqui em cima de mim. Né? A diferença é que eu vou usar um guarda-chuvinha traseiro aqui, ele é um softbox quadradinho. Só que o que eu já percebi é que ele não está dando conta do recado. Então o que a gente vai fazer aqui vai ser pegar e colocar uma sombrinha mesmo que vai ser maior, e com uma fonte de luz maior, ela vai difundir mais a luz e deve resolver o problema de sombra que eu tenho aqui. Então essa vai ser a primeira questão. Eu vou ligar essa luz aqui para vocês terem uma ideia de como que vai ficar. Então aqui já tem a modelo, né, que eu usei aqui no software para poder simular a minha pessoa ali. Então, teoricamente, se eu tivesse com a sala toda escura e ligasse somente esse softbox, essa seria a iluminação que a gente teria. O que mais que eu fiz? Aí, eu tenho aqui uma luz, que é uma luz que a gente chama de backlight, né? Que é para fazer o quê? É para fazer justamente a separação aqui do meu corpo, né, dessa parte aqui de trás, do resto do ambiente. Então, quando eu ligo essa luz aqui, vocês viram que apareceu aqui, ó, ela deixou bem marcado. Tanto. Vou desligar essa para vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? É esse contorno aqui que é o que essa luz aqui faz. Então, por exemplo, eu posso daí mexer aqui a luz para ver onde que eu quero mais esse contorno. E geralmente essa luz ela é bem fraquinha. Tá? Vocês podem ver que não está nem 50% aqui da capacidade.
Justamente por quê? Porque o papel dela é só fazer esse contorno aqui, essa separação aqui, para mostrar o que está acontecendo. Então, o que acontece? O papel principal da iluminação fica sendo esse carinha aqui. Tá? E é quem vai iluminar o rosto, iluminar o corpo, e ter uma boa ideia de como é que vai aparecer na cena. Mas aí, essa carinha aqui faz a diferença quando a gente quer justamente mostrar essa separação, é dar essa profundidade aqui, mostrando eu estou bem separado do ambiente lá de trás. Então, vamos ver, se eu apagar aqui, vocês vão ver, tá vendo? Deu uma escurecida aqui, ó. Então é para isso que vai servir. Tá? Então essa é a ideia de ter essa iluminação aqui. Que no meu caso, essa iluminação, eu ainda não sei bem o que fazer. Nós vamos descobrir aqui na hora que eu for começar a fazer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que acontece? Aqui eu tenho uma luz que teoricamente faria o papel dessa, que é essa luz aqui. Só que por outro lado, essa luz aqui, ela também joga a luz para lá, né? Porque ela é só uma luminária normal da casa. Então, ela acaba jogando um pouco de luz para lá. Então, eu não sei ainda se eu vou conseguir usar essa daqui ou se eu vou precisar colocar alguma outra luz aqui atrás só na hora de gravar. Eu estou tentando ao máximo não colocar luzes novas. Justamente por quê? Porque aqui é uma sala, então não quero ter que ficar tirando e colocando coisas toda hora que for gravar. Se precisar, eu faço, mas quanto menos coisa eu puder mexer, melhor, né? Tá, então aqui eu menciono as duas primeiras luzes. Tá? Então isso daqui resolve a questão da apresentação. Mas, olha lá, ao fundo ainda continua esquisitão, né? Ainda mais que é uma parede só aqui, então aqui eu querendo colocar algumas cores para poder preencher, né? Dar algum tipo de destaque lá no fundo, para também manter essa dimensionalidade, né? Mostrar que existe um fundo, né? Que é o segundo plano, e existe o primeiro plano, que é onde eu estou. Assim, antes, tem essa terceira luz aqui, que é o seguinte, seria a luz de preenchimento. Essa daqui é uma luz bem fraquinha também, que vai ficar aqui, na realidade, bem aqui na minha frente. Por quê? Porque, para o que vocês estão vendo aqui no modelo, o que acontece? Você tem o rosto dela bem iluminado, mas você está vendo sombra aqui nessa lateral. Então, essa luz aqui seria uma luz de preenchimento. Essa luz de preenchimento, se eu ligar, vocês vão ver que vai acabar com toda essa sombra aqui. Aí. Então, agora sim, tudo iluminado por igual, bem iluminado, tudo bem exposto. Então, essa é a ideia. É aqui que a gente quer chegar, do ponto de vista aqui da gravação. Aqui no fundo, é mais preenchimento mesmo, só para dar uma ambientada mesmo, só para deixar o ambiente um pouco mais convidativo. O que a gente vai fazer aqui? Aqui eu tenho uma barra, né, que seria uma barra de iluminação que vai ficar aqui atrás desses móveis que eu tenho, e que na hora que eu acender, ela vai dar um tom, ali nesse caso aqui, esverdeado, lá no fundo, né, embaixo da TV. Está aparecendo bem aqui. Isso daqui eu vou acabar fazendo uma jogadinha aqui, depois vocês vão ver, que é o seguinte. Eu dei uma olhada na parte de psicologia de cores, e a psicologia de cores me sugere algumas cores para usar em cada tema. Então, por exemplo, tecnologia, se eu não me engano, é roxo com verde, aí tem algumas outras combinações, acho que de amarelo com verde. Não me lembro agora exatamente quais são as combinações, mas que a minha ideia qual vai ser? A minha ideia vai ser usar justamente essa psicologia de cores para deixar, para montar a identidade do podcast que eu vou estar gravando. Porque o cenário aqui vai ser exatamente igual, né? Mas eu posso fazer esse diferencial. O que vai acontecer? Quando eu estiver falando sobre tecnologia, vou sempre estar usando duas cores aqui. Então vai ter uma cor aqui embaixo, outra cor aqui em cima. Vou até ligar agora outra cor. A ideia é dar um degradê. Tá faltando mais uma. Outra luz aqui. Assim. Então, o que acontece? Vocês podem ver que tem aqui uma cor azul aqui no fundo. O que acontece? Com esse esquema aqui de iluminação, o que está acontecendo? Eu vou ter aqui uma luz verde saindo daqui, indo até aqui em cima. Né? Por quê? Porque eu tenho essa outra luz aqui que eu também quero colocar na mesma cor, que vai meio que dar um degradê aqui nessa parte toda aqui dessa parede, que vai vir mais ou menos até aqui assim, né? Que é o que eu falei, tem uma quina ali. Então, mais ou menos aqui onde eu estou mostrando para vocês aqui no mouse, é onde vem a parede. Mas isso é só um corredor. Então a gente vai ver basicamente esse pedaço que está iluminado aqui.
vocês estão vendo que tem uma cor aqui azul vindo aqui, o verde, um verde um pouco mais forte aqui. Então a ideia é fazer sempre esse degradê de duas cores ali atrás. E aí são justamente essas duas cores que a gente vai variar de acordo com o podcast. Então, esse é o projeto. Então agora está na hora de pegar, levantar, tirar a bunda da cadeira e montar esse projeto para a gente ver isso aqui funcionando. Como eu falei para vocês, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é justamente apagar todas essas luzes. Então, a primeira coisa, eu vou vir aqui na sacada e vou começar a tirar toda a luz que dá para tirar dela. Eu vi que só esse fechamento aqui não seria suficiente, então o que eu resolvi fazer? Eu coloquei também essa outra ponta aqui para a gente fechar. Então agora sim a gente está com praticamente. É óbvio que durante o dia nunca vai ficar 100% escuro isso daqui, né? Mas já é um começo para a gente poder começar a trabalhar. Aproveitar para ligar o ar-condicionado aqui também, porque senão com tudo isso aqui fechado a gente vai torrar aqui dentro. Alexa, apagar todas as luzes. Aí. Então agora a gente começou a chegar próximo ao que eu queria, né? Vocês estão vendo que a gente está com tudo apagado praticamente durante o dia, então acho que vai dar para a gente começar a trabalhar bem legal com essa iluminação. Todas essas luzes aqui que vocês viram, ou pelo menos boa parte delas, são daquele tipo Smart. Então eu consigo ligar uma por uma aqui e fazer o controle simplesmente aqui pelo aplicativo da Alexa. Para a gente começar a brincar, eu vou fazer o seguinte. Então, a primeira luz que a gente vai acender, mais ou menos seguindo aquele programinha que a gente fez lá, vai ser a luz aqui do tripé, que é a nossa luz principal. Vamos dar uma olhadinha como que eu fico com ela. Então, aqui, ó, já mais ou menos tem a luz montada. Só que aqui, se a gente parar para ver, qual é o problema dela? Uma que eu estou tendo um grande reflexo aqui no óculos, e ela está também meio que estourando aqui, né? Bochecha, tá, e ela está bem criando sombra aqui. Como é que a gente sai dessa luz dura e vai para uma luz mais suave, né? Sem ter todos esses contornos aqui? A gente precisa aumentar o tamanho da fonte de luz. Então, essa fonte de luz que vocês viram ali é um quadradinho. O jeito que a gente tem para fazer isso é pegar um modificador aqui de, sei lá, uns R$ 40 que eu devo ter pago, que é justamente uma sombrinha, né? Vocês devem ter visto já isso daqui em estúdio de fotografia. É uma sombrinha difusora. Qual o papel dela? É justamente ela ser grande assim. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar isso daqui na frente daquela luz ali, e aí vai ser o suficiente para deixar essa luz que a gente tem, que é pequenininha, no tamanho que a gente quer. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é isso. Esse daqui eu acho que a gente vai acabar usando mais para frente, então vou deixar ele aqui. E eu vou prender essa sombrinha aqui neste carinha. Então, só de fazer isso, a luz já deve ter ficado bem mais suave. Então, só de fazer isso, acho que a luz já deve ter ficado bem mais suave. Vamos dar uma olhadinha lá. Isso. Olha só, vocês podem ver que todo aquele estouro que tinha aqui no nariz de iluminação já sumiu. O reflexo do óculos também praticamente já sumiu. Tá? Então agora a gente vai começar a resolver então os outros problemas que tinham sido encontrados. Próximo passo, resolver essa sombra aqui. Ó. Porque agora, como a gente não tem mais a luz vindo lá da janela, eu estou com essa sombra bem proeminente aqui. Então isso daqui a gente vai precisar da luz de preenchimento. A luz de preenchimento, eu quero ver se eu uso esse carinha aqui. Vamos só ver se vai dar certo. Essa daqui é uma barra de iluminação, que eu quero ver se eu coloco ela aqui. Eu tenho que achar um lugar bem escondidinho para ela. Vamos ver. Diminuir um pouco a intensidade. Então, muito melhor agora. Vou trazer essa luz um pouquinho mais para cá. Vou deixar ela com 4.500 Kelvin. Então, a temperatura da luz é mais ou menos equivalente à luz do Sol. Então, agora eu acho que está legal. E olha só. Vamos ver se eu desligo. Olha lá. Todo esse. Na verdade, para foto, isso daqui é até legal, né? Essa sombra. Então, dá um efeito mais dramático. Mas para a gente poder fazer o vídeo do YouTube, não é o ideal. Então, olha só. Sem ela, eu estou com toda essa sombra aqui. Se eu ligo, pronto. A sombra sumiu. Então, agora já tenho tudo isso daqui bem marcado. Agora é a parte que eu não sei se vai dar certo ou não. É o seguinte, a próxima seria aquela luz de contorno.
né? Aqui. Que a luz de contorno, eu gostaria muito de usar essa luminária daqui. Só que talvez ela acabe jogando cor, porque essa luminária, a ideia era justamente que ela fique também iluminando lá naquela parede. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que ver se a gente vai conseguir fazer ou não. Mas vamos lá, por enquanto está indo bem. Eu vou então acender aquela luz ali agora para ver se a gente consegue ter algum contorno. Aí, vendo só? Aqui a gente já conseguiu ter essa luz aqui, ó. Só que daí o nosso problema que tem é o seguinte, ó. Dá uma olhada na parede lá. Ela também joga essa luz toda lá na parede. Então, se eu desligo, olha lá, a parede ali ficou toda parada. Se eu ligo, iluminou toda a parede lá. Por isso é que a ideia dela era que eu pegasse essa luz e colocasse cor nela. Só que eu tô achando que se eu colocar cor nela, vai também jogar cor aqui no meu cabelo. Então vamos dar uma olhadinha lá se eu consigo fazer isso. Agora ela tá com a cor branca. Vou tentar jogar cor verde ali nela. Eu tenho opiniões dúbias sobre isso. Não sei se eu gosto ou se eu não gosto. Porque eu tô vendo todo o meu rosto aqui um pouco iluminado em verde também. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a intensidade dela, se ajuda alguma coisa. Eu tô achando que o que eu vou fazer é que não chegou ainda. Eu comprei mais uma lâmpada para colocar ali. O que eu tô pensando em fazer o seguinte. Eu acho que eu vou deixar essa luz do jeito que tá por enquanto agora, em branco aqui, só para isso. E aí eu vou pegar a luz que vai chegar e aí eu coloco um tripé aqui só para a parede. E aí talvez isso daí resolva. Mas isso não tem como fazer agora, porque a luz não chegou ainda. Isso aí está programado para chegar hoje, então daí a gente vê mais tarde. Vamos voltar aqui no que a gente já tem. Então aí sobrou fazer o seguinte, sobrou agora acender o degradê lá atrás. O degradê lá atrás, eu vou colocar aqui como coloquei o degradê verde ali atrás, tá? Na parte de baixo. E aí a gente vai colocar a degradê também lá em cima, né? Naquelas luzinhas lá de cima. E no caso aqui eu tenho mais duas luzes que eu vou ligar elas aqui agora. E agora elas estão com um laranjinha ali. Isso. Então, esse vai ser mais ou menos o esquema. Eu sei que vai ficar feio, mas para vocês terem uma ideia, acho que vale a pena eu colocar aqui nessa luz da TV a cor verde também. Que aí vocês vão ter ideia exatamente do que deve ficar quando a gente gravar. Prontinho. Então, olha só, aqui foi o jeito que eu achei aqui para a gente conseguir melhorar e deixar um pouco mais aconchegante esse set de filmagens. E é lógico que daí, para dar o toque final, a gente coloca a TV. Beleza. Então aí a gente tem um quadro ali atrás que é, na realidade, a tela da TV. Então com isso aqui, tudo bem, ainda não é um profissional, não é nenhuma mega produção, mas a gente já consegue ter um set para a gente poder trabalhar com o podcast. E é lógico, que daí a parte interessante disso tudo aqui é o quê? Como isso aqui está tudo na Alexa, eu consigo chegar aqui e já criar. Para sempre ficar igual, eu tenho as rotinas da Alexa para planejar toda essa iluminação. Então, por exemplo, se eu voltar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou sair aqui dessa parte e vou entrar na parte de rotinas. Eu até já criei aqui as rotinas para cada um dos podcasts. Então, a ideia aqui qual é? É só eu vir aqui no iPad daí, escolher aqui o seguinte. Primeiro eu vou apagar tudo. Na realidade, eu só não apagou aqui as barrinhas, que elas não são controladas pela Alexa, mas eu arrumo isso aqui normalmente depois. Mas eu posso fazer aqui o seguinte, por exemplo, luzes para fotografia. Então, olha lá. A luz de fotografia já foi baseada justamente na sugestão do GPT. Então, conversando com ele, eu já perguntei qual que seria uma boa combinação de degradê aqui para o ambiente de fotografia. Ele me falou que um bom ambiente é verde e vermelho. E agora eu quero acender as luzes para tecnologia. A tecnologia, ele também, por coincidentemente, é roxo e verde. Então, também o verde se mantém lá. E eu tenho também as luzes para tecnologia, desculpa, para psicologia. E se eu não me engano, ele era azul e era amarelo. Esse azul e dourado. Que daí eu teria que pegar e mudar aqui em cima também. Na realidade é o verde. Bom, tá bagunçado aqui, não tem jeito. Aqui ficou agora tricolor, né? Ficou verde, azul e amarelo. Tá, na realidade, isso daí eu vou programar agora direitinho as rotinas. Mas isso daqui é para vocês entenderem o como que foi feito, então, todo esse ajuste. Esse era o objetivo, então, da aula de hoje, mostrar para vocês. E eu posso até agora chegar e fazer o seguinte, para a gente poder encerrar com chave de ouro aqui. Eu vou trazer o GPT de novo para cá, para pedir para ele avaliar novamente. Ele sempre vai sugerir alguma melhoria, né? Mas dá uma olhadinha para ver o que, que ele acha aqui de como que ficou agora a nossa imagem. Então, agora eu vou vir para o GPT novamente e vou fazer exatamente a pergunta. Vou perguntar se ele acha que a gente melhorou
Conseguiu melhorar a iluminação. Ou melhor? Então, vocês podem ver que a gente saiu desse cenário aqui para esse cenário. Então, esse daqui, ele tem muito mais contraste, né? Tá muito melhor, e com as luzes bem mais chamativas, né? Então, assim, digamos assim, está mais agradável para quem assiste. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Como que a gente chega, então? A gente sai daquele ambiente todo, meio mais ou menos com musiquinha, todo improvisado, para um ambiente onde fica legal. A gente pode dizer, olha, beleza, estou assistindo um vídeo de YouTube agora. A opinião dele, vamos lá. Adição da luz de frente para você, como pode ser visto refletido no vídeo, ajudou a iluminar o rosto, que é ótimo para gravações de vídeo. Exatamente, você pode comparar que os dois estão bem diferentes. A iluminação do rosto aqui está bem melhor. Os reflexos na TV ou superfícies parecem sido minimizados, justamente porque a gente começou a usar a TV, né? Virou um quadro ali para a gente. Então, ali, como ela está emitindo luz, ela não tem mais reflexo. Luz de fundo. A iluminação colorida do fundo pode adicionar um aspecto visual interessante ao podcast. As cores ajudam a criar uma atmosfera e podem até mesmo ser usadas para reforçar a identidade visual do podcast. É exatamente o que eu falei para vocês. O que eu quero fazer aqui, então, é justamente definir certinho o que é a cor de tecnologia, o que é a cor de psicologia e o que é a cor de fotografia. Então, sempre vai usar a mesma cor para cada um do podcast. Contraste e visibilidade, seu rosto agora está mais visível. O contraste parece equilibrado. E aí, obviamente, ele vai sugerir mais coisas, né? Então, está sugerindo aqui para ainda suavizar ainda mais a sombra. Só que aí, para mim, se eu para suavizar ainda mais a sombra, eu tenho que pegar uma sombrinha ainda maior. E é o que eu falei, eu realmente não quero ficar mexendo com esse negócio de iluminação aqui para ter que ficar tirando toda hora. Então, acho que o jeito que está ali, para mim, tá bom. Balanço de cores. Deve estar ajustado, mas aqui está tudo bem. Então, aqui eu estou usando LEDs, tá? Então não são tochas do estúdio. São LEDs mesmo que a gente compra no submarino. Então, é lógico, eu sempre tento procurar alguma que seja boa em colocar as cores, né? Tem os índices de cores, por mais que a gente pode falar em outros vídeos. Assim, mas são todos LEDs, então também não dá para fazer milagre. Então, é a diferença de comprar, por exemplo, uma lâmpada de R$ 80 e uma tocha de estúdio de R$ 2.000. Também não dá para ter tudo. Mas, o que a gente quer aqui fazer, eu acredito que está bom. A consistência da iluminação, ele está dando a dica aqui justamente de sempre gravar com a mesma iluminação para tudo. E isso é que eu acho que é importante você ter, Alex. Senão daí você vai ficar louco. O que acontece? Dependendo da iluminação aqui, você tem que definir a cor, tem que definir a intensidade, esse tipo de coisa. Se você não tiver uma rotininha pronta, igual eu fiz ali, tipo luz para psicologia, luz para tecnologia, luz para fotografia, é você que vai ter que meio que anotar isso em toda hora antes do podcast ir lá e achar exato. Você vai ter que ir lá e achar exatamente qual é a configuração que você quer para todas as luzes. Então, isso aqui é uma coisa meio chata. Porque, assim, já é meio chato porque eu vou ter que fazer manual para duas, né? Que são aquelas barrinhas ali de trás e essa barrinha aqui de iluminação. Mas como elas não são muito importantes, bem, eu tenho aqui o controle remoto delas e eu vou fazer pelo controle e vou deixar escrito certinho qual é a configuração. Mas se você fosse trazer para todas as luzes isso, ia ser bem complicado, né? Ia perder um tempão só configurando as luzes. Sendo que aqui daí na Alexa eu só mando apagar tudo e manda acender só o ambiente que eu quero e já vai acender com as luzes nas cores certas. Bom? Bom, gente, então esse eu acho que foi o maior vídeo dessa semana, justamente porque a ideia é essa mesmo, é fazer alguns vídeos mais de conversa, né? E a gente vai ser mais teórico, vai filosofar um pouco ali em cima da inteligência artificial, em cima de conceitos lá de neurociência, de psicanálise, psicologia, esse tipo de coisa. E esse mesmo foi o filé dessa semana, né? Foi justamente a gente sentar aqui, foi o tempo de fotografia que foi mais extenso, que foi justamente para resolver esse problema de iluminação aqui, enquadramento que eu tive do podcast anterior. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Eu sou o Luciano Fagundes, esse foi o podcast Estou Feliz da Fotografia, ok? Vejo vocês de novo na semana que vem. Abraço, até mais, tchau, tchau.